A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nesta semana, o tema do TV Elas por Elas Formação Eleições foi Mulheres do Campo, das Águas e da Floresta. E para aprofundar o tema, recebemos na roda de conversa de hoje Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, Célia Watanabe, do Coletivo Nacional e da Secretaria Agrária do PT, e Marinete Almeida, indígena do povo tucano e tecnóloga em gestão superior. A mediação é da advogada Maia Aguilera. Olá, companheiras, prazer em revê-las. Meu nome é Maia Aguilera. Eu vou fazer a mediação da nossa conversa de hoje sobre mulheres das águas, do campo e das florestas. Eu estou com tenho cabelo preto, comprido, estou com o cabelo solto, estou usando uma pena de arara azul. E eu também sou indígena, guaribana e tonama. Estou hoje aqui com minha parenta do povo tucano, Marinete Almeida, acadêmica superior em tecnologia em gestão, comunicadora popular, ativista do movimento indígena e de direitos humanos, com a companheira Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, e com a companheira Célia Watanabe, gestora pública. Hoje vou conversar com nossas três companheiras sobre as aulas que nós tivemos essa semana, sobre as eleições, a participação na política e as propostas que nós podemos trazer enquanto mulheres do PT sobre as mulheres do campo, das águas e das florestas. As aulas estão muito boas, elas foram dadas por diversas professoras, pela Maria Emília Lisboa Pacheco, pela Raimundinha, pela Beth Cardoso, pela Selma Bealdina, companheira quilombola, e nós temos também depoimentos de diversas companheiras durante essas aulas, então é realmente um material muito rico para nos subsidiar nessas eleições de 2022 e refletir sobre esse tema, né? Então, gostaria já de fazer uma pergunta, né, para as nossas companheiras sobre um tema que a professora Maria Emília Pacheco trouxe na primeira aula, que é a questão da fome. A professora fez referência às 33 milhões de pessoas que hoje passam fome no país. Indicou que mais da metade da população vive em algum grau de insegurança alimentar, seja moderado, seja leve, e que apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação. Esse quadro ele já existia antes da pandemia, mas a situação de fome é maior em famílias chefiadas por mulheres ou por pessoas negras. Agricultores familiares também sofrem os impactos da grave crise vivida pelo país. Outro aspecto importante é que a segurança alimentar e a segurança hídrica. Um dos desafios apontados se refere ao direito humano à alimentação saudável e à superação à desnutrição e obesidade. Então, a gente tem uma situação grave de saúde pública, que envolve aumento de diabetes, aumento de pressão arterial, aumento do câncer e duas questões gravíssimas de fome e má alimentação. A gente, então, está diante de um direito que está na Constituição, né, da alimentação adequada e saudável, né? O Brasil, durante os governos do PT, saiu do mapa da fome, que envolveu um conjunto de políticas que foram desmontadas, né, pelo Bolsonaro, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar teve recursos reduzidos, né, tem havido a negação da participação social com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Nutricional, e a gente tem uma situação
muito grave no país, né? E considerando essas questões, eu gostaria que vocês comentassem os aspectos que devem ser reforçados e apresentados nas eleições sobre o fortalecimento da capacidade produtiva na agricultura familiar, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária e a garantia dos territórios originários, o acesso à biodiversidade e aos bens comuns, e o reconhecimento, né, do ofício das mulheres que conhecem essa biodiversidade, que contribuem para o uso alimentar e medicinal, né, dessas plantas, e a ampliação da representação das mulheres nos parlamentos e combinação da luta contra o machismo, o racismo, né, e essa questão da fome. Enfim, eu gostaria de ouvi-las sobre a questão da terra, a questão da alimentação, a questão da fome, como a gente pode trazer, né, isso para as eleições de 2022. A gente pode combinar de ir revezando, né, quem responde primeiro, quem vai respondendo na sequência. Então, gostaria de... Poderíamos começar ouvindo a Célia? Posso sim, posso. Olá, mulheres, que semana rica, de fato, as nossas convidadas que deram as aulas e fizeram seus depoimentos, trouxeram uma riqueza muito grande de conteúdo. Maia, como bem você falou, nós saímos do mapa da fome na época dos governos petistas, e o belíssimo relatório da ONU apontava não só a questão da alimentação escolar, mas programas como o de aquisição de alimentos na modalidade de doação simultânea, né, que apoiava os agricultores de baixa renda e as agricultoras de baixa renda, em especial as agricultoras, que são as principais responsáveis pela produção dos alimentos saudáveis, e doava para populações em situação de insegurança alimentar. Outros fatores foram programas de transferência de renda como o Bolsa Família, que nós vimos agora ser totalmente desmontado, valorização real do salário mínimo e outras políticas de transferência de renda, a exemplo das questões previdenciárias. Então, nós tivemos aí esse conjunto de políticas que nos levaram a essa condição. E um retorno muito rápido. Então, não se pode, claro, a pandemia agravou, mas não se pode trazer tudo sob a responsabilidade da pandemia. Nós tivemos uma série de ações de desmonte dessas políticas, com o fim do MDA, com o fim da SPM, com o fim dos organismos de políticas para as mulheres de um modo geral, e enfrentamento ao racismo, enfim, uma série de outras pautas que nos apoiavam nesse sentido. Então, acho que a gente tem pela frente uma situação de muito trabalho, né, e assim, nós temos discutido isso tanto no âmbito do NAP Mulheres, do agrário, no grupo de trabalho das mulheres, do Coletivo Nacional Agrário, todas essas questões. Então, passa, como bem disse a professora Maria Emília Pacheco, também pela reorganização, reestruturação das políticas que fomentem a produção das mulheres rurais, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas. Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, será o principal desafio do governo Lula, esse enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome, mas ele passa por políticas públicas que restaurem o direito e as condições efetivas para a produção de alimentos saudáveis, que retorne as questões da comercialização e que o alimento de fato chegue à mesa de quem mais precisa. Então, acho que todos nós precisamos, óbvio, mas hoje tem uma camada da população que não tem acesso, como bem você resgatou a fala da Emília. Né? E tem algumas outras ações, nessa aula da Emília Pacheco, por exemplo, a Maria Fernanda Ramos Coelho, que é subsecretária do Consórcio Nordeste, o Consórcio Nordeste reúne os 9 governadores, né, os 9 estados da região Nordeste, e tem uma câmara temática chamada Câmara Temática da Agricultura Familiar. E essa Câmara apontou a questão do protagonismo das mulheres rurais como um dos eixos estruturantes e criou, em seu âmbito, o programa
de alimentos saudáveis. Então, são iniciativas como essa. Eu acho que a gente tem um aprendizado dos anos de Lula e de Dilma, e nós também temos os aprendizados dos movimentos sociais, das diversas frentes, em todos os campos, né, em todas as formas, e eu acho que é bebendo nessa experiência, trazendo mais assistência técnica, trazendo as questões da política pública específica para o atendimento das mulheres, a exemplo da assistência técnica, extensão rural, programas de fomento às iniciativas coletivas e individuais das mulheres do campo, das águas e das florestas. Então, essa é a nossa principal bandeira e a principal contribuição do ponto de vista das mulheres para o programa no aspecto do enfrentamento à fome e da retomada da capacidade produtiva. Muito obrigada, Célia. Se a gente puder agora ouvir sobre a mesma questão, a companheira Mazé. Sim, com certeza. Bom dia, bom dia, companheira. Primeiro eu quero agradecer, né, por receber esse convite, aceito com muito carinho e, né, para poder participar dessa roda que eu acho que é extremamente importante, depois de ter assistido vários vídeos com várias companheiras potentes que fizeram fala, que nos inspira, né, a continuar na luta. Bom, seguindo dizer que, né, o Brasil voltou ao mapa da fome não apenas pela crise econômica e social, que se agravou com a pandemia, mas pelo avanço da agenda conservadora, neoliberal e o descaso, né, desse desgoverno, que ignora o papel que deve cumprir e garantir, né, o direito humano à alimentação. E esse cenário, ele é intensificado pela inexistência de políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, né, da alta inflação, o desemprego, a queda de renda da população e, por outro lado, né, o sistema agroalimentar convencional, corporativo, fortalecido com os incentivos ao agronegócio, que tem mostrado, de certa forma, o descaso, né, com a população, né, com a questão da soberania e segurança alimentar no nosso país. Então, assim, realmente, diante desse cenário, a gente se pergunta como combater a fome, né, e qual a participação da agricultura familiar, sobretudo das mulheres, na produção de abastecimento de alimento. A gente fica se perguntando como fazer essa questão, né? E, assim, a discussão é que travamos no âmbito da organização nossa, enquanto Marcha das Margaridas, se traduziu em algumas proposições, né, de construção construída a partir de uma carta compromisso que construímos para comprometer as candidaturas do campo democrático popular às eleições de 2022. Então, apresentamos uma proposição que foram organizadas através de eixos, que é importante trazer para esse diálogo aqui, e um deles primeiro é combater a pobreza, promover a geração de trabalho e melhoria de renda, fortalecer as políticas sociais e garantia de proteção e segurança social, erradicar a fome, garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional, promover o direito humano à alimentação adequada ao território e aos bens comuns e à vida sustentável, sendo esses, né, sustentados em 4 pilares que a gente considera fundamental, né, que um é o fortalecimento, né, da capacidade produtiva da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, a democratização do acesso à terra, a garantia dos direitos territoriais, e terceiro, o direito ao livre e ao uso, acesso à biodiversidade, aos bens comuns. Esses foram, né, alguns, e o quarto é o abastecimento alimentar e o acesso a alimentos saudáveis, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente trouxe aqui várias proposições que eu poderia aqui, sei que o tempo é curto, mas trazer algumas, pelo menos, né, antes de apresentar minha plaquinha. Um deles é a geração de trabalho e renda, a renda básica cidadã permanente, né? O fortalecimento do sistema de proteção social, né? A revogação do teto imposto pela emenda constitucional 95 de 2016,
né, que é a questão do teto de gasto, que compromete os investimentos necessários ao combate à fome e à garantia de direitos, fortalecer os espaços de diálogo, que a gente acha extremamente importante entre o governo e a sociedade civil, né, como, por exemplo, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, promover a reforma agrária, garantindo o cumprimento integral da função social, da propriedade, a realização dos direitos territoriais dos povos originários, nos termos definidos pela Constituição Federal de 88, né? E mais, né? Fortalecer e ampliar o orçamento destinado às políticas de compras pública e alimento por meio da recriação de programas de aquisição de alimento, né, o PAA, né, e suas modalidades originais, como a reposição das perdas inflacionárias do PNAE, programas importantíssimos, né, para as mulheres do. Outro também que a gente também considera importante como proposição é instituir uma política nacional de abastecimento alimentar, que amplie o acesso à alimentação adequada, né, e sustentável, oriunda, né, da produção diversificada da agricultura familiar, isso é fundamental. Um outro é a questão de garantir a produção e o consumo, né, de alimento saudável com o fortalecimento da agricultura familiar, política de assistência técnica, né, DATE. E aí, já finalizando, dizer também, né, um outro ponto é também que a gente considera que ser, né, implementada com urgências políticas de apoio à conservação das fontes de água, da biodiversidade, das matas, das florestas em nosso município. Bom, a gente trouxe, né, alguns pontos que eu acho crucial para esse debate, para essa roda de conversa que a gente, né, fez nesse diálogo, que foi uma construção assim, extremamente importante, coletiva de nós mulheres, né, quando a gente coloca aqui todas as proposições apresentadas, né, pela nossa carta, parte da leitura, né, e do olhar das nossas companheiras mulheres, porque somos nós mulheres que produz a comida de verdade, a gente sempre costuma dizer isso, que cuida da biodiversidade, que defende os nossos territórios, que estimula a família, a transição, né, agroecológica, que desenvolve as práticas econômicas, que não tem apenas uma lógica mercantil, isso é importante trazer, mas que expressa, né, os princípios de solidariedade, reciprocidade, ampliando, né, o sentido mesmo da economia solidária, né, incorporando o trabalho de cuidados com a sustentabilidade da vida, e isso fica evidente nos resultados, sem dúvida nenhuma, que as cadernetas agroecológicas apresentam. E aí finalizo mesmo dizendo que, né, por isso uma das proposições apresentadas na nossa carta é a priorização da questão da economia social e solidária com recurso e com implementação de programas e a estruturação de finanças solidárias é importante, e o estímulo, é claro, os grupos de comercialização, as feiras da economia solidária, feminista, de base agroecológica para as mulheres, que passa, para que as mulheres possam comercializar, é claro, seus produtos através, né, das cadeias curtas de produtos e consumo. Então, assim, para esse momento, acho que era isso que eu trago aqui para essa roda, que eu considero, assim, realmente extremamente importante, potente, para a gente poder estar dialogando. Bom, é isso, Celinha. Desculpa, eu não sei se eu consegui, aí nos 4, 5 minutinhos, trazer esses elementos que eu considero fundamentais. Muito obrigada, Mazé. Gostaria de ouvir também sobre a questão do combate à fome e a insegurança alimentar e a relação com a terra, alimentação saudável. A parenta Marinete, por favor.
Bom dia a todos e a todas, né? A todas que nos estão ouvindo, né? Primeiro agradecer pelo convite, né, que foi nos feito para falar sobre essa temática. Muito bem. Para nós, populações indígenas, em específico mulher, né? Até nas pesquisas nós já somos invisíveis, porque na família de crianças menores de 10 anos, né, passando de 9,4% em 2020, era 9,4%, isso no total geral, por cento, né, no Brasil. Agora, para 2022, nós temos um crescimento de 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas, né? Então, nas pesquisas a gente não aparece, né, como chefes de famílias de lares que comandam a família e que também são atingidos diretamente. Com essa política de genocida, que é etnocida e neoliberal e machista, aumentou muito mais. A segurança alimentar foi diretamente prejudicada. Como todos veem, né, nas notícias, o garimpo, a madeira ilegal, né, os grileiros que atacam as terras. Então, a maioria da população, são poucos povos ainda que estão com terras demarcadas. E este com terra demarcada ainda sofrem diretamente, né, com os ataques. Então, com as águas contaminadas, com o solo morrendo aos poucos, né, por falta de cuidados nossos mesmo, digo nosso como sociedade, né, nós não temos mais caça, nós não temos mais solo fértil, porque todo o território, todas as terras estão contaminadas. Portanto, vejo que, né, nós temos a necessidade de urgência mesmo. Por isso que muitas das mulheres indígenas são os que estão no campo de batalha e de luta para poder lutar, né, sobre os nossos direitos e falar dos nossos direitos, dizer que nós estamos passando do nosso território, porque nós estamos nas cidades, nós estamos nas florestas. Mas, mesmo assim, nós, políticas públicas, nos é negado de forma visível e invisível diretamente. Piorou na pandemia, né? Nós voltamos para a mapa da fome. E isso é muito triste para nós, né? E quanto é que ontem mesmo eu estava falando sobre segurança alimentar e muitas das crianças estão morrendo nas aldeias porque estão contaminadas, né? Com a água que está envenenada, né? E muitas das crianças, inclusive a Yanomami, estão morrendo por falta de medicamentos, né? Inclusive com poucas, vamos dizer, com pouco se podia ter feito, porque não chega medicamentos, estão morrendo com vermes, né? Não só crianças em Yanomami, sim, todas as crianças que estão na comunidade, nas aldeias bem mais distantes, porque aqui no Amazonas a mapa geográfica é muito complexa, é muito diferente, as nossas estradas são os nossos rios, então, assim, cada vez mais nós estamos se alimentando de agrotóxico, né? Porque nos é tirado o direito de plantar, o direito de caçar, o direito de pescar. Então, nós estamos na cidade e em todos os lugares lutando, né? Como vocês estão vendo, já fizemos marchas, já lutamos para poder a melhoria, mas cada vez mais nos matam, né? De forma invisível e visivelmente. Espero ter respondido também. Com certeza, sim. Então, acho que a gente vê que esse sistema de destruição é total, né? Começa com a insegurança alimentar dos próprios povos indígenas para chegar na situação que o país está chegando hoje, mas o Partido das Trabalhadoras tem as mulheres do PT, a luta das mulheres das águas, das mulheres indígenas, das mulheres originárias, das mulheres das florestas, das mulheres do campo, nos coloca uma outra possibilidade mesmo de sociedade, né? Então, uma vez falado disso, eu queria também conversar saber de vocês sobre uma situação que foi a Raimundinha que trouxe uma das aulas, que é a situação de violência contra as mulheres. As mulheres, sobretudo nas periferias rurais, e a aula dela indica a necessidade de um olhar específico de políticas públicas nos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, especialmente nas periferias desses municípios.
E são vários tipos de violência, né? São muitas violências, todas relacionadas com a ausência de direitos, né? Então, e foram várias as políticas que a gente teve para combater essas violências. Então, políticas de acesso à terra, programa de organização produtiva para que as mulheres tenham, né, renda e autonomia, quintais produtivos, a questão das mulheres rurais tirarem seus documentos, que é imprescindível, né, para ter crédito e atendimento de saúde, as unidades móveis de atendimento a situações de violência, fortalecimento dos conselhos municipais das mulheres e do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, fortalecimento e ampliação da Casa da Mulher Brasileira, enfim, colocou uma série de políticas que nós tivemos de enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas, as mulheres originárias, as mulheres no campo, as mulheres das águas e das florestas. E é preciso tudo isso em diálogo com as organizações de mulheres que têm produzido documentos que são resultados da luta, como a carta da Marcha das Margaridas. Também complementar, destacando o depoimento da Beth, que traz a importância da pesquisa e da tecnologia social produzida pelas mulheres nas suas experiências de produção, né? E a necessidade de transição ecológica, de pensar o bem viver, não apenas assegurando a produção de alimentos saudáveis, mas o acesso à terra, o acesso à água, a garantia do direito dos territórios sem violência, visando autonomia com equidade e igualdade nos espaços de poder e respeito à diversidade. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre essa questão de quais são as nossas opções de combate à violência nos nossos territórios, quais são as nossas opções de combate à violência no campo, quais são as nossas opções de combate à violência, né, tanto do que já foi feito, mas principalmente do que a gente pode fazer a partir de agora, né, na situação que a gente está. Então, queria talvez ouvir primeiro, vou rodar a rodinha, né, que a gente tinha feito. Então, ouvir primeiro a companheira Mazé, por favor. Sim. Primeiro dizer que esse tema da questão da violência, ele é um dos temas que está, né, na nossa pauta da Marcha das Margaridas, desde a primeira marcha, desde 2000, que a gente, né, traz ele muito fortemente, né? Então, todas as nossas marchas, geralmente ele vem, o eixo traz essa discussão. E aí, na nossa carta compromisso, essa questão está posta no eixo em que discute, né, o fortalecimento das políticas sociais e garantia da proteção social. E por quê? Né? Porque para pensar políticas de enfrentamento à violência, é indispensável a proteção do Estado, a presença do Estado. Né? As mulheres, né, rurais vivem diversas situações de violências psicológica, física, patrimonial e tantas outras. Né? A violência contra as mulheres do campo é um instrumento para, né, a manutenção e a reprodução das relações desiguais entre homens e mulheres, considerando principalmente a divisão sexual do trabalho e a definição de papéis sociais diferenciados, né, legitimados pelo sistema patriarcal. Essa condição de gênero delega às mulheres a responsabilidade, né, por todo o trabalho doméstico de cuidados destinado à esfera privada, também tende a silenciá-las, né, e condicioná-las seus comportamentos, né? Isso realmente, essa questão da violência para a gente é um tema que está e que a gente traz bastante forte, né? A violência patriarcal em contextos rurais é ainda mais difícil de ser enfrentada, ela se revela em múltiplas fases,
e se materializa nos corpos das mulheres, que são submetidas às muitas formas de violência, né? O isolamento, né? O isolamento geográfico, a distância, a falta de acesso ao meio de comunicação, informação, a precariedade de infraestrutura, os serviços públicos, né? A falta de equipamentos públicos para lidar com a violência, tudo isso, né, contribui para a invisibilidade da violência contra as mulheres trabalhadoras familiar, né? Outro aspecto que contribui para tal visibilidade é a ausência de dados numéricos sobre a violência doméstica em territórios rurais. Bom, as mulheres do campo, só para já ir concluindo, as mulheres do campo, da floresta e das águas, praticamente não estão incluídas, né, nas estatísticas. Quase 70%, é importante estar colocando isso, quase 70% dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes, sendo, portanto, municípios rurais. Os equipamentos e organismos de políticas que combatem a violência contra as mulheres estão concentrados em municípios mais populosos, né? Os dados são produzidos a partir das notificações feitas, seja das delegacias, seja através de hospitais de referência IML. Sem essas estruturas, a notificação fica prejudicada. Além disso, as mulheres habitantes de pequenos municípios rurais, na grande maioria das vezes, sentem vergonha, né, de comunicar as lesões como resultados de violência, né? A rede de atendimento que norteia as ações de política de enfrentamento à violência contra as mulheres ainda é fragilizada na maioria dos municípios. E aí, só para realmente concluir, dizer, segundo os dados da pesquisa de informações municipais, estaduais, NIC de 2018, do IBGE, o percentual de municípios com organismo exclusivo de política para as mulheres, organismo executivo de política para as mulheres, cai de 27,5% em 2013 para 19,9% em 2018. Além disso, são 62% dos municípios a estrutura predominante responsável pela formulação de coordenação e implementação de política para as mulheres. Essa, e isso, assim, né, está vinculado a algumas secretarias, seja, né, a atribuições mais amplas, bom, isso. E aí, bom, já me colocaram na tela junto com as outras companheiras, assim, e aí, só para fechar, esses serviços são, de fato, concentrados aí em, como eu já disse, em municípios mais populosos, e, assim, isso tem se agravado muito, né, a partir do desmantelamento das políticas públicas, né, conquistada e que foram destruídas, a exemplo de espaços institucionais importantes, como o MDA, como a SPN, né, o fim de programas de organizações produtivas das mulheres, como a questão do crédito, que é a assistência técnica, né, comercialização de programas de documentação. Bom, é um pouco isso que eu traria agora para esse momento também. Muito obrigada, Mazé. Se a gente puder escutar, então, a Marinete sobre essa questão também. Essa questão de violência, né, contra a mulher indígena, ainda no mapa, nós continuamos de forma invisível. Sofremos 60% da violência em contexto urbano. E, para o contexto da comunidade, dos territórios indígenas, ainda no mapa não existe, né? Por quê? Porque é muito associado à violência contra a mulher à cultura, sendo que não é cultural a violência contra a mulher, né? Então, entre os povos indígenas, as mulheres sofrem muito com violência física e sexual, porque nós, né, se, por exemplo, vamos dizer, se eu sofro uma violência doméstica, eu moro como moradora de um capital, que é Manaus, se eu for fazer a denúncia, eu não vou ter essa uma repercussão, porque eu sou uma mulher indígena, né? Porque vão associar a violência como cultural. Ela é mulher indígena porque ela fez algo de errado e é cultural, então ela apanhou ou ela sofreu algo porque ela não cumpriu conforme a cultura dela. Então, também, sobre
tudo isso, né, tem oportunidade, nós temos uma oportunidade limitada de emprego e educação e falta de conhecimento sobre os direitos humanos, porque nos falta muito esse assistencialismo, porque nós sofremos diretamente no mercado de trabalho também, por mais que não sejamos formadas, por mais que nós tenhamos uma estrutura curricular no mercado de trabalho, nos veem como, associam logo como, indígena é preguiçoso, não vai ter competitividade para estar trabalhando, é porque aí se contrata uma indígena se tiver aquela beleza que eles falam de exótica, né? E nos querem ter como um prêmio, né? Então, por isso que a violência ainda é muito constante. Quanto é que jovens, meninas morrem estrupadas, não é conhecida pela mídia, não é repercutida pela mídia. Agora, se fosse uma menina rica, branca, filha de algum político ou filha de algum influenciador no mercado de renda aí que faz, né? É uma repercussão muito grande que tem, mas quando se trata de uma menina indígena, de uma mulher indígena ou de uma mulher negra, a repercussão é muito pouca se ela não for visivelmente conhecida em meio da sociedade, porque nós somos de formas invisíveis. Então, quanto é que a gente fez 2 marchas de mulheres indígenas, né, já com protagonismo de mulheres, para falar da violência do território, violência do corpo, né, da discriminação dos nossos ancestrais, do nosso corpo mesmo, porque falar do nosso corpo é sagrado, é um território sagrado que nós temos. Então, assim, a violência contra a mulher indígena é muito grande, persistente, e é muito doloroso a gente estar falando disso e a gente está aqui gritando, fazendo marchas, né? Porque nós somos 9%, né? Somos mais de 1.000 associações, somos 9% do Brasil que tem uma organização de mulheres que é protagonizada por mulheres, fortalecida pelas mulheres, porém, nós continuamos sofrendo violência, tanto no território e fora do território, porque nem toda a política pública é voltada para a mulher indígena. Então, isso é muito triste, é uma realidade que ainda persiste, por mais que a gente vá para Brasília, faz a marcha, fala o que está acontecendo conosco, faz as denúncias, a gente corre em 4 cantos do Brasil, vai para a mídia, vai para redes sociais, fala do que está acontecendo, e mesmo assim, nós não temos ainda uma devida atenção, uma devida ajuda, que diz assim, o que está acontecendo? Porque está piorando agora. Em 4 anos desse presidente atual, piorou, aumentou as mortes, aumentou a invasão do nosso território, aumentou. Com tudo isso vem o quê? Muitas meninas sofrendo violência, muitas mulheres sofrendo violência e muitas lideranças sendo ameaçadas à morte, né? Perseguida, infelizmente, a maioria dos homens que estão no poder e aqueles que não estão no poder de forma que estão ali invadindo nosso território, né? Então, junto a isso, vem a exploração sexual, vem a fome, vem tudo, né? Abarcando os nossos territórios e fora do território. Uma situação muito triste, muito difícil, muito violenta, e que contra a qual a gente luta todos os dias. Queria ouvir também um pouco a companheira Célia sobre a nossa luta contra a violência, depois de ter ouvido a companheira Marinete fazer essa denúncia, esse relato e essa reflexão, né, conosco. Companheiras, é extremamente grave e doloroso mesmo. Acho que Marinete usou a expressão que diz tudo com relação a isso, né? Então, tomando por base o que foi discutido na aula com a Raimundinha, a gente tem a maioria dos municípios brasileiros, eles são pequenos, eles são de base, a economia de base rural, né? A economia de base rural. E isso que Marinete nos traz, a questão da ausência do Estado e a forma discriminatória como quem deveria proteger não protege, é também uma forma de violência, né? É uma extensão da violência, só que institucionalizada.
e a gente tem tem uma caminhada muito longa para seguir, como também Mazé trouxe, a diminuição dos organismos de políticas para as mulheres do executivo nos municípios brasileiros. Então, se recompor isso é muito importante. E olhe que já não era tantos, né? E agora é menos ainda. Fazendo uma menção ao que você falou, Maia, das cadernetas, né? Essa tecnologia social trazida aí pela Beth Cardoso, numa aula conjunta com a Isabel, que também trouxe os pontos da agroecologia. Fazendo um parênteses, quando a gente fala em agroecologia, a gente não está falando somente da forma de produzir, mas a gente está falando como as relações sociais se dão nos espaços, né? Então, acho que é importante ver isso, importante atentar para isso. E numa relação com o tema que nós estamos discutindo nessa etapa, que é o enfrentamento à violência, a falta ou a pouca autonomia que as mulheres têm nos seus espaços de vida e de produção, as torna mais vulneráveis, né, e mais, digamos, sujeitas aos ataques, às violências, ao machismo, enfim. Então, essa ausência dessa autonomia, a gente precisa olhar para isso, né, e o trabalho com as cadernetas, ela vem um pouco a reforçar. Eu queria usar um outro exemplo do ponto de vista do acesso à terra, né, a iniciativa dos governos petistas de termos titularidade conjunta da terra foi uma iniciativa muito importante, isso a partir da luta, né, da luta das mulheres. Vou destacar aqui a Marcha das Margaridas, a Via Campesina, as mulheres na luta pela reforma agrária, pelo direito à terra. Então, acho que a iniciativa da titularidade da terra é um passo também para essa autonomia econômica, para essa condição melhor das mulheres de viverem no espaço, né, de viverem no campo, no espaço rural, e terem aí as suas reais condições e diminuir os níveis de dependência, né, de se manterem em relacionamentos abusivos e muitas vezes até sem entender direito os processos da violência, né, porque a violência, como bem disse a Raimundinha, ela não é só física, mas ela tem uma série de outras condicionantes, né, a violência patrimonial, a violência psicológica, né? Então, o não reconhecimento das mulheres como trabalhadoras rurais, por exemplo, é uma forma de violência, né, de os termos de que as mulheres não trabalham, as mulheres ajudam. Então, a caderneta vem mostrar que as mulheres trabalham sim, e muitas vezes elas compõem a principal renda, né, ou a maior parte, ou boa parte da renda daquela família, quando não são as chefes de família, né, que também desenvolvem esse trabalho. E, por fim, eu queria fechar aqui esse momento dizendo o seguinte, que a gente não pode se confundir, né, não pode permitir que os discursos atravessados, né, então vocês viram agora recentemente a estratégia do atual gestor, do atual governante, é colocar a esposa à frente, né, e ela tem dito aí, por exemplo, que o governo Bolsonaro tem trabalhado a questão da titularidade. Eu acho que a gente tem o dever, né, de resgatar a verdade da história, de resgatar a história do que representou a luta, que é das indígenas, das quilombolas, das margaridas, das mulheres assentadas, acampadas, que é o direito à terra, né, e não deixar que esse discurso prevaleça. Então, acho que a gente tem, além de sermos propositivas, nós temos que ter os argumentos corretos, nós temos que resgatar a nossa história de luta para poder seguir e confrontar esse projeto que tão mal faz a vida das mulheres. Muito obrigada, Célia. E já pegando o gancho do que você falou, queria falar um pouco, que a gente conversasse agora um pouco, de uma questão que a Selma falou na aula, sobre a participação das mulheres, né, e a nossa organização, auto-organização na Marcha das Mulheres Indígenas, na Marcha das Margaridas, na Marcha das Mulheres Negras, fortalecimento dos coletivos de mulheres pescadoras, de mulheres camponesas, de mulheres sem terra, de mulheres agricultoras, de mulheres quilombolas,
de mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco e de babaçu, e lá o coco de babaçu para nós chama cusi, né? Então, para mim, é lá na Bolívia, né? Mas as catadoras de coco de babaçu e de sua luta em movimentos mistos também, né? Que são compostos tanto por nós, mulheres, como por homens junto, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa ampliação da participação das mulheres e dos nossos corpos nos espaços de decisão e de poder, né? Apesar da reflexão de que a gente, né, a nossa participação com relação aos homens nos espaços de poder ainda é pequena, mas a gente, principalmente dessa forma coletiva, né, corpos coletivos, tem ampliado essa participação no sentido da potência, né? E eu queria ouvir um pouco vocês sobre como a gente pode fortalecer a participação das mulheres nas eleições de 2022 contra o racismo, contra o machismo, e todas as formas de discriminação e violência. E aí começar, então, pela parenta Marinette, e ouvi-la sobre essa questão da nossa participação política das mulheres. Nossa, que difícil, né? Eu acho que todos os pontos estão sendo, assim, difíceis, né? A participação de mulheres na política, para nós, para mim, como mulher indígena, que está também, né, numa bancada, que é a amazônida, é um pouco difícil. Como é que a gente pode fortalecer isso para as mulheres, por exemplo, nós mulheres indígenas, né, enfrentamos historicamente violência de gênero colonialista, de patriarcais, racista, de sexista, né, sobre economia, sobre patrimônios ambientais e psicológicos, físicos e sexuais. Como é que nós estamos, como mulheres indígenas, adentrando esses espaços políticos que ainda é muito pouco valorizado para nós mulheres indígenas, estar nesses espaço político partidário, falando de político partidário. É restrito demais, né? Querem que a gente participe de política partidária, porém nós não temos esses espaços abertos para falarmos, dialogarmos e discutirmos o que pensamos, o que temos na nossa mente para poder melhorar para o nosso território, para nós podermos trazer as nossas necessidades, falar da nossa necessidade. Quem mais, menos nós? Quem mais que pode nos representar tanto no Congresso Federal, estadual, né? Que mais? Porque nós estamos cansados de que falem por nós. A maioria do eleitorado que são os eleitos são os homens, né? E os homens, não que isso seja ruim, mas assim, os homens eles não sabem da nossa necessidade como mulher indígena. Eles não são conhecedores das nossas dificuldades, dos nossos caminhos, né? Para poder estarmos à frente de uma luta ou por morarmos num território, né, indígena. Portanto, assim, é muito difícil, né? Como é que a gente pode fortalecer? E se, como você mesma falou, se no meio dessa organização a maioria é dos homens, né? Como eu tenho falado na primeira fala de violência, nessa cerca de 9% da organização que nós temos, são 9% de mulheres ainda. Isso, estou falando de uma luta em geral, né? De organização de mulheres que estão à frente de luta. Na política, isso é muito menos. Não chega, eu acho que nem 5%, né? Somos pouquíssimas. Quanto é que vocês estão acompanhando? Eu espero que esteja acompanhando, né? Ali nas redes sociais, que são poucas mulheres indígenas que estão se candidatando, colocando seu nome, como eu já falei, com tantas violências que já sofremos. Ainda continuamos sofrendo a opressão, né? Por estarmos nesses espaços políticos se dispondo, né, para a gente poder se organizar e falar e debater sobre os nossos direitos, sobre as nossas, né, o que nós queremos. Então, assim, eu fico me perguntando o que eu, Marinette, como mulher indígena, que está se candidatando numa bancada, eu preciso
me fortalecer, eu preciso me fortalecer espiritualmente, porque para a gente estar nesses espaços, que a gente diretamente a gente sofre violência psicológica, pressão por parte, né, de alguns homens, não são todos, não generalizando, mas de alguns homens que se acham donos de partidos e que se acham muitas vezes que a gente não tem capacidade, que nós somos mulheres indígenas, que não temos inteligência, nós não temos capacidade de se candidatar ou estar naquele, né, no Congresso estadual, federal. Então é muito ainda. Temos muito que melhorar nessas políticas partidárias, a aceitação, né, para a gente poder trabalhar dessa igualdade, essa livre, espontânea de expressão que a gente precisa ter para falarmos, né, diante de todos esses retrocessos que a gente vivemos. E por isso que eu digo que na bancada do COCA, como vocês falaram antes, né, a gente está se reforçando, se fortalecendo uma com a outra para poder fazer essa luta, estar à frente desta luta. Então, para mim, como mulher indígena, ainda é muito difícil, nós somos muito poucas e é muito doloroso ainda. Esse caminho, essa pegada dessa jornada está sendo muito difícil. Muitos desafios para a gente efetivar mesmo a participação das mulheres e das mulheres indígenas na política. Gostaria, então, de ouvir agora a companheira Mazé. Bom, é um tema bastante importante, né? E é um tema urgente, necessário, né? Super necessário, em um contexto político que a gente está vivenciando de forte ameaça, né, à democracia, aos direitos conquistados, em que as desigualdades se intensificaram, está cada vez mais forte, né? Então, assim, realmente a gente precisa fazer esse diálogo. E esse ano, queria só aqui trazer que esse ano nós, né, Margarida, saímos com o lema Margaridas nas eleições para fazer florescer a democracia, né? Assim se intitula, né, a nossa carta compromisso direcionada às candidaturas do campo democrático popular, né, pelas Margaridas. E esse debate foi fruto de vários diálogos estabelecidos com organizações e movimentos sociais, articulado em torno, né, da Marcha das Margaridas, a partir da plataforma, né, de uma plataforma política construída coletivamente e que revela os nossos sonhos, os nossos quereres, a utopia que nos move em direção à transformação da sociedade, né? Então, assim, através dela, a gente apresentamos assim, um conjunto de proposições, as quais consideramos fundamentais para seguirmos marchando, né, no sentido dessa transformação e da reconstrução, né, de um Brasil soberano, de um Brasil democrático, justo e livre de violência, né? E assim, a carta para nós antes de tudo, uma maneira de nos posicionarmos politicamente diante da atrocidade e barbaridades que temos enfrentado cotidianamente. Nesse momento de acirramento do neoliberalismo, de ataque aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, pelas perdas de direitos, né, o agravamento, né, das nossas condições de vida, né, uma ofensa conservadora sobre as nossas vidas, que tem uma forma assim, muito extrema na violência, sobretudo sobre nós, sobre a vida de nós, mulheres. Né? O momento em que as desigualdades, companheiras, intensificaram, e ao mesmo tempo em que, que as esparsas conquistas, né, que a gente havia conquistado, vamos dizer assim, ao longo do caminhar da trajetória da Marcha das Margaridas, da luta das mulheres, a gente perdemos, né? Foi tudo tirado, arrancado da gente, né? A gente está diante de um governo conservador, de uma extrema-direita, e assim, onde a gente se vê cada vez mais a violência cada vez mais aumentando. E assim, por outro lado, temos vivenciado momentos que eu acho extremamente importantes de transformações e criatividades, que tem revelado aí nos valores e princípios das redes de solidariedades, né, que temos construído e que se assenta na nossa força e que
e pode, né, e o poder de organização não tão necessário nesse momento onde estamos em um processo, vamos dizer assim, eleitoral, e que está em jogo a nossa soberania, né, como o povo e a nossa democracia também, a soberania do povo, a democracia, e cada vez mais nós mulheres estamos entendendo, né, e concordo com a fala da companheira, entendendo que a política tem muito a ver, né, com o nosso cotidiano e que mais do que nunca a gente precisa ocupar esses espaços. Já para ir concluindo, realmente dizer que a carta compromisso, nossa, além de revelar, Célia, assim, nosso posicionamento político também é uma forma, né, de comprometer as candidaturas às eleições de 2022, né, com a agenda das mulheres, incluir no pleito eleitoral, tanto no resultado das eleições, quanto nos rumos da política mesmo, né, encorajando as nossas mulheres a participarem da política, a ocupar esses espaços que é extremamente importante, porque se a gente não tem e não está nesse espaço, fica difícil da gente ser representadas. Então, precisa ter a nossa voz lá no poder executivo, no legislativo federal, estadual, enfim, a gente precisa. Finalizo mesmo dizendo que a gente sabe como é difícil para nós, mulheres, fazer política. Estar na política e se eleger, e o desafio que precisamos enfrentar são grandes. Ainda assim, temos vivenciado momento de transformação, como eu já disse, né? Torno só repetir, bom, que é importante. E por isso digo que a ocupação de espaços institucionais, como a questão da Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, precisa ser instrumento de lutas de nossa resistência, dessas formas de fazer política que são contínuas no nosso território. Bom, finalizo dizendo que eu acho que foi bem importante, porque, assim, para nós, né, para nós mulheres do campo, da floresta e das águas, a Marcha das Margaridas, ela tem sido assim, companheiras, um caminho coletivo de construção de uma sociedade que propõe, né, um Brasil sem violência, onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas e a partir de relações justas e igualitárias, acreditamos que é possível, né, construir novas relações sociais, pautada dos valores, da ética, da solidariedade, da reciprocidade, da justiça e do respeito à natureza. Bom, finalizo mais uma vez agradecendo muito o convite. Talvez eu precise me retirar agora, porque eu tenho uma outra agenda, mas desde já agradeço e nos colocamos à disposição, dizer que nós estamos a todo vapor na construção da nossa 7ª Marcha das Margaridas 2023, e aí eu queria aqui mostrar para vocês, para depois também, quem puder pegar, e a assinatura Sábio Celinha e demais companheiras, essa aqui é a carta, né, compromisso para as candidatas e candidatos às eleições de 2022, aqui tem várias proposições extremamente importantes que vai dar aí novos horizontes na reconstrução de um país que nós, Margaridas, queremos e desejamos. Um grande abraço, muito obrigada aí pelo convite. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Grande abraço, companheiros. Muito obrigada, Mazé. Grande abraço também. Mazé, essa carta compromisso a gente consegue acessar na internet? Consegue? Sim, né? Então... Está no site da CONTAG, pode acessar, está no site da CONTAG, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Mazé. Agora, para então irmos caminhando para o final da nossa roda de conversa, gostaria de ouvir a companheira Célia também sobre a questão da participação das mulheres na política. A baixa representação das mulheres na política fragiliza as nossas pautas. Os homens, eles podem até ser sensíveis às pautas, podem até votar junto com as mulheres, mas não conseguirão falar por nós mulheres. Então, acho que é muito importante isso. Somos a metade da população, e o que é que justifica sermos apenas 15% no Congresso Nacional, 14,8% no Senado, 15% nas Assembleias Legislativas, somos apenas 12% das prefeitas de todo o país e 16% de todas as vereadoras do país. Então, é uma representação muito baixa, considerando a proporcionalidade da população, né? E por isso é que
acreditamos, e eu acho que esse é o nosso grande papel como militante social, militante partidária, que é nesse diálogo com as mulheres, que saiam mais candidatas, né? Nós precisamos de mais indígenas, margaridas, quilombolas, mulheres de terreiro, ribeirinhas, extrativistas, trabalhadoras rurais. Nós precisamos de mais mulheres e mais mulheres do campo, das florestas e das águas, nesses espaços de representação política, desde a Câmara de Vereadores até ao Congresso Nacional, o Senado, a presidência, como já tivemos, né, e assistimos essa série de horrores aí do machismo e da misoginia dos nossos opositores aí na disputa na política no cenário nacional. Então, eu acho que é super importante isso. Pensando nisso, a Secretaria Nacional das Mulheres do PT, a nossa querida Anne, em parceria com a Secretaria Agrária, que é a nossa querida Elisângela Araújo, ambas têm dialogado bastante e os respectivos coletivos nacionais têm se engajado, né? Então, iniciativas como essa da TV Elas por Elas, a gente super agradece abrir esse espaço dessa semana para discutir as questões das mulheres, do campo, das florestas e das águas nas eleições, na política, é super importante, e eu acho que a gente precisa manter isso vivo, precisa manter isso altivo, né, que nós precisamos cada vez mais mulheres presentes, sendo candidatas, votando em mulheres, participando das lutas, participando das mobilizações. Nós temos um instrumento que foi uma estratégia, né, criada nesse processo em 2022, que são os comitês populares de luta. Então, nós temos vários comitês criados por iniciativa das mulheres. Eu vou usar aqui um exemplo do Maranhão, foram criados aí na base rural, simultaneamente, há uma semana atrás, 115 comitês populares de luta. Mais de 60% desses comitês são liderados pelas nossas companheiras, que estão fazendo a diferença nos espaços. E aí esse é um lugar onde nós queremos povoar com muita presença e com muita competência para a gente fazer a diferença nesse processo eleitoral, discutir os nossos programas de governo, discutir os pontos que nos interessam, discutir as candidaturas que nós queremos fortalecer para que a gente saia dessa média de 15% de presença das mulheres nos cargos eletivos e que a gente chegue à nossa real representação, que seria em torno de 50%. Então tem muito que caminhar. Provavelmente não conseguiremos isso nas próximas eleições, mas a gente quer se aproximar disso, a gente quer ampliar essa presença, essa participação, né? Por último, eu gostaria de lembrar, né, que está sendo articulada agora, no dia 13 de agosto, é o grande dia das mulheres juntas pelo Brasil, para a gente ir para as ruas, né, todas, em nossos movimentos, convidando as pessoas que não estão organizadas ainda em nenhum movimento, mas nos partidos, enfim, que a gente vá para as ruas no dia 13 de agosto, levando as nossas discussões, as nossas bandeiras de luta, os nossos conteúdos programáticos, a nossa discussão, fortalecendo os nossos comitês, mas principalmente fortalecendo as nossas candidaturas, né, fortalecendo as nossas mulheres que estão colocando os seus nomes para disputarem essas eleições. Um outro dado também que nos assusta, né, em 2018 nós tivemos apenas uma governadora eleita. Hoje somos três, somos porque também nos identificamos com elas, né, mas são três porque dois titulares renunciaram e agora nós temos, além da Fátima, temos a Regina no Piauí e a Isolda no Ceará. Mas das pré-candidaturas aos governos dos estados, apenas 14% são mulheres. Então acho que a gente precisa usar mais, a gente precisa construir mais e a gente precisa estar mais presente e termos mais mulheres eleitas nessa eleição de 2022 para ajudar aí o nosso presidente Lula nessa tarefa de reconstruir o país. Agradeço aqui o espaço e encerro a minha participação. Muito obrigada, Célia. Vamos juntas, porque para a gente estar nesses espaços, eu achei muito injusto você falar na primeira pessoa do plural, porque o fato dessas mulheres, que são mulheres que inclusive defendem, né,
pautas da luta das mulheres, da luta contra o racismo, da luta pela terra, da nossa luta feminista. Também a gente lá, né? Tanto é que quando tem uma violência política, para tirar todas nós desse espaço, não só a mulher que foi atingida. E por isso que a gente caminha coletivamente e ocupa esses espaços coletivamente. A gente da Secretaria Nacional de Mulheres do PT e da TV Elas por Elas que agradece a presença da Marinete, a presença da Célia e a presença da Mazé, que já teve que sair por conta do horário. E eu especialmente agradeço por ter podido compartilhar com vocês e espero que contribuir um pouquinho, né, nessa conversa, aprender um monte nessa conversa, né, que a gente teve hoje. E todas as mulheres que acompanham a TV Elas por Elas, eu tenho certeza que, nossa, essa semana, todas essas aulas e mais esse debate, realmente foi muita riqueza aqui entre nós. Muito obrigada, Marinete, muito obrigada, Célia, e vamos juntas, companheiras. Até a próxima. Mulheres do campo, das águas e da floresta. Participaram conosco Mazé Moraes, Célia Watanabe, Marinete Almeida e a mediação foi da professora Maia Aguilera. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.